Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Que a graça, a paz de Cristo Jesus encha os nossos corações, mais esse dia de vida que o Senhor nos dá. Para você também que está em casa, acompanhando o culto pela internet, receba o nosso abraço, receba as nossas orações. Nós esperamos você aqui também, para podermos juntos adorar a Deus e servi-lo em comunidade. Deus fala conosco através da sua palavra. É um grande privilégio que nós temos tê-la conosco. A Bíblia é um grande milagre. A Bíblia é Deus falando conosco. E nós vamos abri-la no Salmo 67, todos juntos. Vamos abrir no Salmo 67. Vamos nos colocar de pé para fazermos uma leitura alternada desse salmo. Salmo 67, lerei os versículos ímpares e os irmãos os pares. Nos diz assim a boa palavra de Deus: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Louvado seja Deus por sua palavra que nos mostra que a sua salvação e o seu louvor já alcançaram as nações e continuarão alcançando. Por isso nós estamos aqui. Quero convidar o nosso irmão presbítero Leôncio para que nos conduza a Deus numa oração nessa manhã, agradecendo por poder estar aqui. Nosso Deus, nosso Pai bondoso, louvamos o Teu nome e diz a Tua palavra que nós Te louvamos porque Tu és grande, Tu és bondoso, Tu nos abençoas. Nós Te damos graças por estarmos aqui na Tua casa com saúde. Tu nos trouxeste aqui para Te louvar, para ouvir da Tua palavra, da Tua lição, para conduzir o nosso caminho. É em nome de Jesus que nós oramos, pedindo perdão para os nossos pecados. Amém. Amém. Esse Santo Espírito Consolador que habita em nós, limpa o nosso coração e faz brilhar a luz dele em nós. Vamos cantar então, ó vive em mim, Consolador.
Podeis assentar, queridos. Em Atos, no capítulo 2, nós temos o texto que nos mostra que, de fato, essa promessa feita por Deus desde os tempos antigos foi cumprida. O salmista profetizava salvação e louvor às nações. Como nós cantamos, e pelo testemunho da própria Escritura, o Consolador que habitaria em nós nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. O profeta Joel já havia dito, muito tempo antes de Cristo nascer, aqui na terra, que chegaria uma época, um tempo, uma era, em que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, e nós nos tornaríamos uma nação de profetas, de sacerdotes, de servos e servas. E aqui, nesse trecho do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós vemos isso acontecendo. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Que quer dizer isto? O testemunho do Espírito Santo na vida dos seus servos leva as pessoas a fazer essa pergunta: o que quer dizer isso? A ação do Espírito Santo, no caso deles, essa anunciação para as nações, proclamação para as nações. Nós somos convidados a andar também repletos, cheios dele, para que as pessoas à nossa volta olhem para nós e também, no seu coração, se perguntem: o que quer dizer isso? O que significa isso? Eu quero isso para a minha vida. Preciso conhecer mais sobre esse Deus que habita sobre pessoas, no coração de pessoas tão singelas e pequenas. Vamos ter um tempo de oração pessoal e íntima, lembrando que Ele está em você, o Espírito Santo mora no seu coração. Nesses momentos em silêncio na presença de Deus, busquemos a luz dele, olhar para dentro de nós e pedir que Ele nos sonde, que Ele nos mostre o que precisa ser mudado, transformado. Vamos ter um tempo
de oração silenciosa. Pai amado, nesse domingo em que nos lembramos especialmente da presença gloriosa e poderosa do Espírito Santo entre nós, domingo de Pentecostes, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua fidelidade, porque o Senhor disse que habitaria no meio do seu povo e estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o Senhor cumpriu essa promessa. Quando disseste, ó Jesus querido, que irias de volta ao Pai, mas que tu enviarias também o Consolador, o Espírito da verdade, que habitaria em nós e estaria em nós para sempre. O Senhor foi fiel. O Senhor foi fiel e cumpriu essa promessa. Obrigado. Porque se hoje aqui no Brasil nós podemos louvar o teu nome e celebrar a tua salvação, ó Deus, é apenas e somente apenas por causa da tua fidelidade e do teu grande amor por nós. Espírito Santo querido, que é luz e direção, vivifica-nos, guia-nos, mostra-nos a vereda reta e justa diante de nós, para que nós possamos segui-la. O Senhor que é a luz em nós, ilumina-nos, mostra-nos o que precisa ser mudado e transformado. Que dia após dia, Senhor, a paz que vem do Teu Espírito, o amor e a alegria que vem da unção do Teu Espírito sobre nós, possa ser, ó Deus, o nosso alvo, a nossa direção, e que nós possamos, ó Deus, todos os dias da nossa vida, até a volta de Cristo Jesus, nos lembrar constantemente, sem cessar, que o Senhor está conosco, e que o Espírito Santo está conosco, em nós, e trabalha em nós e através de nós. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, pelo dom do Espírito Santo. Amém. Amém. Domingo de Pentecostes é o dia em que nós, como o pastor Durval já nos lembrou, em que nós especialmente damos atenção à terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que nos faz conhecer Jesus Cristo. E o primeiro texto que nós lemos hoje, o Salmo 67, foi composto para a celebração de uma das festas que Deus instituiu a Israel, a festa das primícias. Era uma festa em que eles se lembravam que Deus era o provedor das suas vidas, que era aquele que lhes dava de comer, que lhes sustentava inteiramente. Profeticamente, o Salmo 67 também estava falando sobre uma providência ainda maior que a providência para a nossa vida material e física nesse mundo. Quando Deus retirou os descendentes de Abraão do Egito, lá sendo cativos por tantos anos,
eles caminharam no deserto e no dia 50 daquela caminhada, no 50º dia daquela caminhada, eles se acamparam de frente ao Monte Sinai. E Moisés subiu ao monte. E Moisés, a partir daquele dia, teve a experiência de receber a lei do Senhor. É interessante nós verificarmos exatamente isso quando lemos no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 1. Que 50 dias depois da libertação do cativeiro egípcio, Deus concedeu a eles a revelação da sua vontade santa, pura, perfeita. Quando nós chegamos na história de Jesus Cristo, nós percebemos Jesus Cristo falando a palavra de Deus e mostrando a perfeição da lei de Deus, e dizendo que nenhum um mínimo sinal da lei de Deus estava errado, tudo era perfeito. Nem um il, nem um tio, nem um jota, jamais passaria sem que se cumprisse tudo aquilo. E de fato, Jesus Cristo cumpriu tudo, porque a lei que Deus revelou a Moisés é perfeita. Nós é que não temos qualquer condição de cumpri-la, ainda que tenhamos até a vontade de fazê-lo, não temos a condição para fazê-lo. Mas Jesus Cristo tinha e o fez. Mas de fato, Jesus Cristo prometeu que depois de subir aos céus, Ele enviaria o seu Espírito para nos conduzir na direção da vontade de Deus, para nos ensinar a vontade de Deus, para colocar em nosso coração uma nova realidade, trocar o nosso coração de pedra por um coração vivo e sensível a essa vontade perfeita do Senhor. E o que nós lemos aqui no livro de Atos, capítulo 2, é o cumprimento disso. Na época de Jesus Cristo, esse dia se chamava Pentecostes. Por quê? Era a palavra grega que era usada comum. A festa das semanas havia se transmutado, ou o seu nome havia sido transformado para a festa de Pentecostes. Ela era contada a partir do dia das primícias. O dia das primícias era o dia que encerrava a festa da Páscoa, no calendário judaico. 50 dias depois do dia das primícias, vinha então a festa de Pentecostes, ou a festa das semanas. E você sabe o que aconteceu no dia das primícias? Que no calendário judaico era chamado de o primeiro dia da semana. Jesus Cristo ressuscitou. Nesse dia. Por isso o apóstolo Paulo, quando nos fala sobre Jesus Cristo ressuscitado, diz: Jesus é as primícias dos que dormem. O primeiro dos muitos que ressuscitarão. E 50 dias depois do dia das primícias, lá estava novamente Deus agindo, cumprindo, fazendo valer a sua profecia e a sua promessa. E os discípulos estavam reunidos na cidade de Jerusalém, aguardando o cumprimento do que o Senhor prometeu, confirmando as profecias que o antecederam. E de fato isso aconteceu. E Jesus Cristo disse que isso aconteceria para que os discípulos não apenas fossem abençoados em si, para que sua fé fosse revigorada. Não apenas isso, mas a partir daquela oportunidade, daquele derramamento, eles não só seriam abençoados, mas eles cumpririam a profecia feita a Abraão,
de abençoar todas as famílias da terra. E Jesus Cristo voltou àquela palavra que Deus disse a Abraão e disse: agora ela se cumprirá, porque vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas até aos confins da terra, começando por Jerusalém, indo por toda a Judéia e Samaria. Tudo na Bíblia está vinculado. Quando você lê e quando você percebe o cumprimento dessa promessa, no dia de Pentecostes, você vê como Deus é verdadeiro, é coerente e é consequente. Como Deus prometeu e cumpriu, e como veremos daqui a pouco, ainda haverá de cumprir, porque profeticamente na visão do Apocalipse, sabemos disso. Portanto, Deus assim agiu, e o que nós percebemos ao lermos as Escrituras, é que naquele dia, cheios do Espírito Santo, os discípulos saíram às ruas da cidade, a fim de testemunharem as grandezas de Deus. Grandezas que Deus realizou através do seu unigênito, do seu prometido, do Messias. Foi isso que Deus fez, por meio de Jesus Cristo. E quando lemos o texto de Atos dos Apóstolos, percebemos que o Espírito Santo vindo sobre eles em forma dessas línguas como que de fogo, dá a eles a condição de saírem às ruas daquela cidade, a cidade que estava lotada de estrangeiros, judeus que moravam fora de Israel, que male falavam alguma coisa do hebraico, mas que vinham para a festa do Pentecoste, ou festa das semanas. Essas pessoas ouviram na sua própria língua, dos lugares onde viviam, as grandezas de Deus. E ficaram atônitas com o que estava acontecendo, e aquilo chamou a atenção delas, de modo que elas se reuniram para entender melhor o que estava acontecendo. E assim fizeram o questionamento: o que quer isso dizer? Afinal de contas, esses homens que estão nos falando em nossas próprias línguas, são pessoas tão simples, não são mestres, não são sacerdotes, não são rabinos, são pessoas comuns, e estão falando em nossas línguas. Como é que é possível isso ser? O que elas querem dizer? Então, nesse instante, depois do evento que chamou a atenção daquelas pessoas, um só fala. E Deus deu ao apóstolo Pedro a oportunidade de transmitir a sua mensagem, o seu recado. E leio agora a partir do versículo 14, alguns versículos que diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. E Pedro continua a explicar àquelas pessoas quem é Jesus, e o que ele fez, e o que isso significava para eles. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado
em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Há pessoas que querem nos dizer que o dom do Espírito Santo é o falar em línguas. Não! Essa foi uma manifestação do Espírito naquele dia e em outras raras ocasiões, conforme lemos no livro de Atos. O dom do Espírito Santo é fazer uma pessoa conhecer Jesus Cristo, entender quem é Jesus Cristo, recebê-lo como seu Salvador pessoal. Esse é o dom do Espírito Santo. Uma vida inteiramente transformada a partir daí. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse e repetiu tantas vezes àquelas pessoas que o Espírito Santo haveria de vir ao mundo para falar dele e para glorificá-lo e para conduzir as pessoas a ele, para que na presença dele elas tivessem oportunidade de se arrependerem dos seus pecados, converterem-se a ele, mudarem suas vidas, vida nova em Cristo Jesus. Esse é o dom do Espírito Santo. Só o Espírito de Deus é capaz de fazer esse milagre, fazer com que uma pessoa possa ser tão radicalmente transformada em suas convicções, em suas atitudes, a fim de deixar de viver para si e passar a viver para outro, para o seu Salvador. Naquele dia houve uma grande colheita. A festa de Pentecostes era uma festa de celebração da colheita. Naquele dia Deus proveu uma grande colheita. Lemos no texto bíblico, os que lhe aceitaram a palavra e foram batizados, naquele dia eram de número de quase 3.000 pessoas. Essa foi a colheita do Espírito Santo naquele dia. Vidas transformadas pela graça de Deus. E as grandezas de Deus sendo faladas nas línguas dos povos. Quando nós verificamos o que está acontecendo aqui, conforme registrado no livro de Atos dos Apóstolos, não podemos deixar de lembrar que antes, lá na história da humanidade, quando os homens quiseram tornar célebres a si mesmos, tentando construir uma torre que alcançasse os céus, Deus resolveu disciplinar e conduzir a humanidade separando as línguas, de forma que eles não puderam mais se compreender, de forma que tiveram que acatar a ordem de Deus de se espalhar pela face da terra, ainda que assim não o quisessem fazer, fizeram. Mas aqui, quando o Espírito Santo veio sobre a vida das pessoas, as línguas delas foram veículos da comunicação da única e grande verdade de que Deus conduz a história e em Jesus Cristo oferece a saída para a meta-história. Não apenas para as coisas desse mundo, para as circunstâncias nas quais vivemos, mas em Cristo, Deus nos oferece a oportunidade de conhecer a história transcendente, a história maior, a história da eternidade, a meta-história. Onde os homens não precisam mais viver preocupados em tornarem célebres seus nomes, mas agora entendem que a única autoridade pela qual de fato pode-se viver satisfatoriamente é a do Criador e do Redentor. Isso tudo como consequência da presença do Espírito Santo. E quando João
já ao final da vida dele, preso lá na ilha de Patmos, tem a bênção de receber a visita de Jesus Cristo para lhe fazer companhia em meio à sua solidão e à perseguição a qual ele estava sendo imposto. Jesus Cristo procura, Jesus Cristo vai a ele, e Jesus Cristo diz: João, sou eu quem falo contigo, o teu Senhor. E ele caiu como se morto estivesse, mas o Senhor estendeu a sua mão, tocou no seu filho, no seu amigo e no seu servo e disse: João, não temas. Eu vou te mostrar o que de fato é verdade. Você está preso nessa ilha aqui, João, eu sei, por causa da minha palavra e do testemunho do Evangelho, mas João, eu quero fazer você saber, para que você faça outros saber do que de fato é a verdade. Então, no livro do Apocalipse, Jesus dá a João a visão da meta-história, da história verdadeira, transcendente, real. E no muito que Jesus Cristo mostra a João, Jesus Cristo mostra a ele um coral de vozes inúmeras, que entre muitos cânticos entoavam a Deus e a Jesus, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Que visão extraordinária e consoladora. Que visão capaz de nortear a vida de uma pessoa. Aquilo que Deus prometeu, Deus realizou. A colheita se tornou realidade na cidade de Jerusalém há 2000 anos, naquele dia de Pentecoste. 3.000 pessoas entenderam quem é Jesus, arrependeram-se e foram batizadas. Muitos outros vieram depois e aqui estamos nós. E Deus está agindo. E um dia Deus também nos dará a oportunidade, como deu a João, de ver e de participar desse coro que louva o Cordeiro de Deus. E nós lá falando o nosso português, junto com outros falando suas línguas, exaltando a Deus pelas suas grandezas, pelo que só Ele é capaz de realizar. Quando Moisés desceu do monte, tendo ficado 40 dias lá em cima, e chegou e viu o que estava acontecendo, eles tinham construído um bezerro de ouro. E naquele dia, nos diz o livro de Êxodo, Deus determinou que disciplina fosse executada para a glória de Deus. 3.000 foram executados dos idólatras. Mas, no dia de Pentecoste, 3.000 foram resgatados para a glória de Deus. Abençoe-nos, Deus, disse o salmista profeticamente, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Que Deus nos dê essa bênção. Vamos ouvir o coral jovem de sinos
que nos ajuda a nos preparar para participar da ceia do Senhor. Convido os presbíteros da igreja a virem aqui à frente, a fim de servirmos o alimento de Deus ao povo de Deus aqui congregado. Temos diante de nós os elementos que Jesus Cristo escolheu para fazer lembrada a sua vida e também fazer lembrado o seu único, singular e supremo sacrifício. Havia muitos elementos na mesa que Jesus celebrava a Páscoa, mas ele escolheu esses dois, o pão e o cálice, para nos lembrar que Ele é a verdadeira comida. O pão é o símbolo, mas Ele é a verdadeira comida. E o vinho, o cálice, simbolizam que Ele também é a verdadeira bebida. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Eu sou a água viva, diz Jesus. O seu sacrifício é que nos dão acesso à verdade. A verdade para esta vida, mas bem maior, para a vida eterna.
que nós temos o privilégio de conhecer hoje e que nos coloca em contato com a eternidade de Deus. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo está em comunhão com seu Senhor e Salvador e também em comunhão com a sua igreja. Tem acesso a esses elementos e pela fé receberão bênçãos que só Deus é capaz de fornecer, fruto da sua graça e do seu amor. A ceia é um veículo dessas bênçãos e dessa graça de Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, diz o apóstolo, e assim coma e beba. Façamos isso então. Vamos procurar a Deus, nos preparar para participar desses elementos. Te damos graças, Senhor, por essa rica oportunidade de celebrar ao lado de irmãos a ceia do Senhor, o alimento que o Senhor separa para nos abençoar. Que ao participarmos desta mesa agora, cada um de nós possa fazê-lo por fé genuína, por arrependimento sincero, pela certeza e a convicção de que só Jesus é o Salvador das nossas vidas. E para o benefício das nações, daqueles que ainda nada disso ouviram, que possam ouvir e crer segundo a vontade do Senhor. No nome de Cristo. Amém. Nós temos também aqui um elemento sem glúten. Se alguém precisar participar desse alimento, os diáconos prepararam, pode levantar as mãos. Vou pedir para o Iberê também, Iberê, servi-lo, por favor, se alguém precisar. Nós vamos louvar a Deus enquanto recebemos o primeiro elemento com o hino.
Jesus Cristo, reunido com seus discípulos, tendo falado para eles repetidamente que chegaria a hora da sua partida e tendo garantido a eles que não ficariam solitários, sozinhos, mas que o Espírito dele viria e os consolaria. Enquanto falava essas coisas, ele tomou o pão e deu graças ao Pai e partiu e repartiu entre os discípulos. E aquilo que disse nos diz, aqui e agora, tomai, comei, fazei isto em memória de mim.
O Senhor Jesus disse aos discípulos em determinada ocasião: o meu sangue é verdadeira bebida. E tomando o símbolo do cálice, ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai, bebei-o. Fazer isso em memória de mim. Obrigado. Vamos nos colocar todos em pé e após a bênção nós vamos cantar o Senhor, ó Senhor, vem me dirigir. E enquanto estivermos cantando, podemos também consagrar dízimos e ofertas ao Senhor. Oremos. Senhor, recebe a nossa gratidão pelo imenso privilégio que o Senhor nos dá de nos alimentarmos da Tua presença e de saber que o Senhor está conosco, que o Espírito Santo nos conduz a Ti, ó Senhor Salvador, Mestre Jesus Cristo, e de ter a oportunidade de comungar através de Ti, da presença do nosso Deus e Pai. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça sim sobre vós, o povo de Deus aqui congregado, irmanado à grande congregação, agora e para sempre. Amém. Pois suas
Nós estamos felizes em poder ver de volta o pastor Ricardo conosco. O pastor Ricardo teve 2 semanas muito difíceis, se recuperando de uma pneumonia. Muito bom ver você de volta aqui, Ricardo. Nós temos agora várias oportunidades de continuar a conhecer a vontade de Deus no estudo da sua revelação. Várias salas de escola dominical, convidamos você a participar disso, para seu próprio benefício e para a glória de Deus. Nós também queremos saber se temos entre nós hoje alguém que está nos visitando nessa manhã, e se tiver, que pudesse colocar em pé, por favor, gostaríamos de reconhecer a você. Creio que não. Por favor, dê atenção ao boletim da igreja também. Obrigado. Então.